Oi, gente, boa tarde. Eu estou aqui para gravar aquelas deduções que eu prometi gravar para vocês da primeira aula de eletromagnetismo clássico. Vamos lá. Primeira dedução aqui. Paisagem. O divergente de qualquer rotacional é nulo. Em primeiro lugar, eu vou escrever isso assim, ó. O div do hot de um campo vetorial F é igual a zero, tá? Ponto. Isso aqui é onde nós queremos chegar. Eu vou fazer o quê? Vou escrever o divergente como as derivadas parciais das componentes do rotacional respectivas a elas. O que significa isso? Isso significa que o divergente do rotacional de F é igual, tá, à derivada parcial em x, tá, da componente x do rotacional. Tá? Mais a derivada em y da componente y do rotacional, mais a derivada em z da componente z do rotacional. Veja, é similar a um produto escalar. Então, é a derivada naquela componente. Então, a derivada em x na componente x, a derivada em y na componente y, e a derivada em z na componente z. Embora a componente x seja uma função de x, y, z, a componente y também é a componente z, tá? Importante que vocês prestem atenção nisso. Então, façamos o cálculo do primeiro termo, qual seja derivada em x da componente x do rotacional. Então, isso aqui a gente escreve assim, ó. Derivada em x da componente x do rotacional é derivada em x. Quem é a componente x do rotacional? É derivada parcial com respeito a y da componente z do campo vetorial F. Tá? Deixa eu botar em F minúsculo aqui, tá? Campo vetorial F minúsculo. Então, componente z desse campo vetorial menos a derivada em z da componente y. Beleza? Em outras palavras, isso aqui fica derivada em x da componente x do rotacional, fica derivada segunda, tá? Com respeito a x e com respeito a y de Fz, da componente z do campo vetorial F. Tá? Menos, tem o outro termo, um segundo termo, que é derivada parcial, a segunda derivada com respeito a x e depois a z da componente y desse campo. Certo? Guardem esses resultados. Façamos agora o cálculo do segundo termo, que é del y da componente y do rotacional. Tá? Vamos pegar aqui esse termo. Lembrando que o rotacional é tipo um produto vetorial, né?
Então, você pega, por exemplo, a componente x do rotacional, não aparece o x e os produtos, entre aspas, eles aparecem cruzados, tá bom? Então, ó, quem é que vai ficar? Vou copiar um termo aqui só para aproveitar essas derivadas. Então, é a derivada parcial em y, tá? Agora é a componente y do rotacional. Quem é a componente y do rotacional? Então, vai ser aqui z, derivada em z, a componente x do campo vetorial, menos a derivada em x da componente z do campo vetorial, ok? Isso se torna, tá, a seguinte expressão. Derivada em y na componente y do rotacional é a derivada segunda, tá, de fx com respeito a y e depois a z, tá, desse campo vetorial, menos a derivada segunda com respeito a y e com respeito a x de fz, que é a componente z do campo vetorial. Tá? Por último, faremos o terceiro termo, que é derivada em z da componente z do rotacional. Eu estou só falando aqui. Agora sim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, componente x, componente y e componente z. Você pode dar um pause agora no vídeo, né, para você ler aí. Agora vocês tiveram uma sensação, isso não foi proposital, tá? Mas a gente pode aproveitar, vocês tiveram uma sensação de como é que o Felipe assiste a aula, tá? Antônio Felipe é o nosso aluno cego. Então, eu estou falando a todo tempo para que ele possa imaginar na cabeça essa anotação dele, mas vocês não tiveram acesso a isso. Então, prestem atenção e vejam como não é simples para ele, tá? Nesse sentido, a gente precisa fazer tudo o que é possível e tudo o que é imaginável para a gente ajudar o colega a superar as dificuldades que possa ter, tá? Não é um favor, é uma coisa, uma obrigação nossa, tá? A componente z, que é derivada em z da componente z do rotacional, tá? É derivada em z, vamos lá. Vou só aproveitar esses aqui e vou trocando, tá? Então, ó, é derivada com respeito a x da componente y do campo vetorial menos a derivada em y com respeito à componente x desse campo vetorial. Isso implica em derivada parcial em z da componente z do rotacional, ela vai ser a derivada segunda da componente y do campo vetorial em relação a z e depois a x. Menos, tá? A derivada parcial da componente x do campo vetorial com respeito a z e com respeito a y. Beleza. Nós temos 6 termos aqui, tá? Nós temos 3 termos positivos e 3 termos negativos. Como o que a gente quer provar é que o divergente do rotacional de qualquer campo vetorial é zero, então existe uma grande probabilidade que esses termos se cancelem 2 a 2. Certo? Bom, na primeira linha, que é a do componente x a derivada em x da componente x do rotacional, tá? Nós temos o primeiro termo, que é a derivada segunda da componente z do campo vetorial com respeito a x e com respeito a y positivo. No segundo termo, que está somando com esse, nós temos o negativo dele. Então, esses dois se anulam mutuamente. Tá? Vou marcar aqui de vermelho. Ou seja, o termo
derivada segunda de fz com respeito a x e com respeito a y, tá? Ele se anula, tá? Pegando a componente que a gente calculou em primeiro e a componente que a gente pegou em segundo. Na verdade, quando eu estou falando componente, quando a gente pegou as partes, porque o divergente ele não tem componente, afinal, né? O divergente ele é um escalar, tá? É um campo escalar, na verdade. Beleza, segundo termo. Eu vou pegar como segundo termo um que está lá no terceiro. Ele é a derivada segunda de fy com respeito a z e com respeito a x. Nós encontramos um termo semelhante, tá? E vou parar um pouquinho aqui para explicar isso. No primeiro, que ele é menos a derivada segunda de fy com respeito a x e com respeito a z. Por que essas derivadas podem ser intercambiadas? Essas, tá? Essas funções aqui, elas são funções de classe C1. Tá? Elas podem ser, no mínimo, diferenciáveis uma vez. Elas são funções bem comportadas. Tá? E isso é o que permite com que a gente faça intercâmbio de derivadas parciais. Então, em outras palavras, né, sem muito formalismo matemático, a gente vai garantir que esses dois termos aqui, del 2 fy, del z, del x, eles são um negativo do outro e, portanto, eles se anulam. Sobram dois termos, que está no segundo, aqui que está associado aí a componente y do rotacional, a derivada dela, a derivada em y, tá? E ao termo a derivada parcial de z da componente z do rotacional. Então, esse termo é del 2 fx, del y, del z, e ele aparece com as derivadas invertidas, mas como eu já expliquei para você, você pode trocar, né? Del 2 fx, del z, del y, você pode inverter, esses termos são os mesmos. Então, você vê que somando esses termos 2 a 2, eles resultam em zero, né? Então, somando as três expressões, tá, que compõem o divergente, temos que, tá, o divergente do rotacional para qualquer campo vetorial bem comportado e tudo mais, tá, que a soma da derivada parcial em x da componente x do rotacional mais a derivada em y da componente y do rotacional mais a derivada em z da componente z do rotacional ela é igual a zero. E quando eu falo derivada em z, derivada em y, derivada em x, óbvio, tá? É óbvio que eu estou falando em derivadas parciais e, portanto, quando eu derivo em x, eu mantenho y e z constante. Quando eu derivo em y, eu mantenho x e z constante. E quando eu derivo em z, eu mantenho x e y constante. Eu mantenho essas coisas implícitas para que a gente não tenha uma grande dor de cabeça tendo que repetir isso toda vez, tá? A segunda expressão é que o rotacional de qualquer gradiente é nulo. Vou até dar um enter aqui, né? Então, o rotacional de qualquer gradiente é nulo. Desculpa, eu tive que atender aqui uma ligação. Essa aqui é bem simples, tá, gente? Bom, vamos lá. Então, ó, o rotacional de qualquer gradiente é nulo. Então, eu vou escrever isso aqui assim, ó. O rotacional de um gradiente de um campo escalar φ
é igual a zero, tá? Como é que eu faço isso? Então, o que é o gradiente, tá? O gradiente do campo escalar é escrito como? Ó, o gradiente de φ, ele é igual à derivada parcial de φ com respeito a x, ao longo da direção x, tá? Que é a direção y, que é o vetor unitário y, desculpa. Aí, mais a derivada de φ com respeito a y ao longo da direção y, ou seja, com o vetor unitário j aqui, e del φ, del z ao longo da direção k, tá? O rotacional tem 3 componentes, que vamos escrever abaixo. Ou seja, componente x do rotacional, tá? Componente x do rotacional, que ela é igual a derivada em y de fz menos a derivada em z de fy, tá? Componente x, a componente y, que é derivada em z da componente x menos a derivada em x da componente z, e a componente z. Que ela é a derivada em x da componente y menos a derivada em y da componente x. Aí você aplicando, né? Considerando que fx, tá? Que a componente x do gradiente seja a componente x do campo vetorial, a componente y seja a componente y do campo vetorial e a componente z seja a componente z do campo vetorial, teremos aqui, ó, componente x do rotacional é derivada em y da componente z. Então, ela é a derivada em y de del φ del z. Tá? E a derivada em z de del φ del y. Ora, pelo mesmo argumento da seção anterior, de que são funções bem comportadas, essas derivadas aqui, ó, aparece derivada em y de del φ del z e derivada de z com respeito a del φ del y. Essas derivadas são as mesmas, tá? Porque essas funções são bem comportadas. Então, a componente zero do rotacional dá zero, tá? Do rotacional desse gradiente, tá? O mesmo vale para as componentes y e z. Então, ó, rotacional, componente y do rotacional é derivada em z de... Opa. Da componente x do campo vetorial, que é a componente x do gradiente aqui, que é o nosso campo em questão. Aí, né, você pega aqui a derivada em x da componente z do campo vetorial, que é nada mais, nada menos do que a componente z do gradiente. Logo, nós temos aqui um termo que é del z, del φ, del x, menos del x, del φ, del z. Esses dois termos se invertem e eles são
0. E o mesmo acontece para a componente Z, tá? Vamos lá. Então, del x fy, que é del φ del y, tá? Del fx, desculpa, del fx del y, né? Então, aqui é del φ del x. Então, nós temos, de novo, del x, del φ del y, menos del y, del φ del x, o que resulta em 0. Isso prova que o rotacional de qualquer gradiente é 0. Essas duas primeiras, nós vamos usar muito isso. Tá? Primeiro, quando a gente for falar do campo, dos campos solenoidais, todo campo solenoidal é um campo que tem divergente nulo e rotacional não nulo. Com isso, a gente consegue mostrar que um campo solenoidal ele pode ser derivado do rotacional de um potencial vetor. A mesma coisa aqui para um campo irrotacional. Quando um campo é irrotacional, ele tem o divergente não nulo e o rotacional nulo. E por isso, como rotacional nulo, a gente pode derivar esse campo vetorial a partir do gradiente de uma função potencial, que é o potencial eletrostático que a gente vai ver. Tá? Então, a gente consegue derivar o campo elétrico dele e o campo magnético a partir do potencial vetor, que talvez vocês não conheçam da física 3. Bom, tem mais uma outra que eu queria provar aqui, que é rápida, que é o gradiente do produto. O gradiente do produto é uma aplicação da regra do produto. Eu nem vou fazer conta nenhuma, só vou dizer para vocês o seguinte, ó, que grade de um campo, do produto de dois campos escalares, psi e φ, é igual a psi vezes o gradiente de φ mais φ o gradiente de psi. Certo? Por quê? Como o gradiente ele é uma soma de 3 derivadas parciais, tá? Quando você coloca cada uma no produto, por exemplo, a derivada de psi vezes em x, você vai ficar com psi derivada de φ com respeito a x, mais derivada de psi com respeito a x vezes φ. O mesmo na componente y, o mesmo na componente z. Então, é uma aplicação da regra do produto, tá? O gradiente de psi vezes φ, ele é psi grade φ mais φ grade psi, tá? Então, é o primeiro vezes o gradiente do segundo, mais o segundo vezes o gradiente do primeiro. Tem outros que são relativamente simples aqui, que eu vou escolhendo para a gente... Não vou fazer necessariamente na sequência, eu vou fazendo das mais fáceis para as mais difíceis. Fáceis não, né? Eu vou dizer que são mais... como é que eu posso dizer? Mais curtas. Que todas são fáceis ou difíceis. Se você acha que é fácil, todas são fáceis. Se você acha difícil, todas são difíceis.